Ex-presidente do Flamengo coloca pressão por construção do estádio que foi ali iniciada por ele, né, a compra do terreno. A gente tem aqui essa declaração aí bombástica com relação aí ao presidente Rodolfo Landim, ele deixando claro que quer construir o estádio e jogando uma pressão aí para cima do atual presidente, Luiz Eduardo Baptista, o BAP. A gente traz aqui informações, inclusive, importantes também, né, com relação à questão dos inscritos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo deve divulgar a lista somente na quarta-feira. A gente vai explicar tudo para vocês aqui, falar também sobre dinheiro entrando aí, né, mais uma situação possível da venda aí de um atacante do Flamengo, né, ex-atacante do Flamengo, que vai gerar aí muito dinheiro nos cofres do clube. Essas e outras informações a gente traz agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet oficial da Nação, lembrando que é para jogar com responsabilidade, maiores de 18 anos, e a diversão não é investimento. Olha só, a gente tem aqui algumas situações aí interessantes para passar para vocês. Vou começar aqui falando, né, sobre a questão aí do Gerson, né, o Flamengo aguardando aí o retorno do Gerson e outros jogadores. O Gerson que deve ser reserva hoje na partida da Seleção Brasileira diante do Paraguai, mas o Flamengo então vai aguardar aí o retorno do Gerson em companhia, jogadores que estão nas seleções, para divulgar a lista oficial dos inscritos aí na Copa do Mundo de Clubes, né? O anúncio vai ser feito aí nesta quarta-feira, tá? Então o Flamengo só vai divulgar quem viaja na quarta-feira. Olha só, a diretoria do Flamengo entende que os problemas físicos de Noah Okafor, os problemas que ele teve na carreira não foram graves, tá? É um posicionamento importante da gente trazer aí da diretoria do Flamengo, que pretende contratar o atacante suíço, né, o meia atacante suíço, o Noah Okafor, né, e a diretoria do Flamengo entende que o que ele teve na carreira, segundo aí o Mauro César Pereira, não foi nada grave, os problemas físicos não foram graves e nada que impeça a contratação do Noah Okafor do Milan pelo Flamengo, tá? Então ele teve os problemas que ele teve na carreira não foram graves. O Flamengo, então, apesar de muitos comentários de torcedor, um jogador que teve muito problema físico, muita lesão, o Flamengo entende que não, tá? O jogador não deixa de ser uma opção aí de contratação, segundo o Mauro César Pereira. O jogador segue na lista dos possíveis contratados do Flamengo. Flamengo que está buscando aí atacantes pelo meio atacante, camisa 10, o Carrascal faz a 10 e faz a ponta também. São opções aí que o Flamengo quer. Então o Flamengo tem Carrascal e o Noah Okafor como possibilidades, tá? Seguem aí como possibilidades, mesmo com muita gente comentando, mas o Okafor teve muitos problemas na carreira, problemas físicos. Já está aí respondido. Olha só, segundo, então, a informação que confirma, que a gente trouxe mais cedo, o Veneto está confirmando aí a informação que a gente trouxe no vídeo de mais cedo, que o goleiro, né, o Matheus Cunha, não deve mesmo renovar com o Flamengo, tá? O contrato dele vai até o final de 2025 e o Matheus Cunha, então, não deve ser renovado com o Flamengo, então deve seguir aí a sua carreira em outra equipe, né, já que o contrato não será renovado. Então o jogador já, final do ano, ele já pode inclusive já assinar aí um pré-contrato agora no meio da temporada. Olha só, o Samir Chau, novo presidente da CBF, criou um grupo de trabalho para elaborar em 90 dias um fair play financeiro. Então já foi criado o grupo de trabalho, aquela notícia que a gente trouxe mais cedo, para trazer equilíbrio, transparência e sustentabilidade aos clubes. Então o Samir Chau já começou a desenvolver o grupo aí para mudar essa questão e para fazer o fair play financeiro no futebol brasileiro. Muito importante, eu sou totalmente a favor disso. Clubes têm que pagar dívida antes de contratarem. Os clubes têm que contratar dentro da sua receita. Não pode vir um cara de fora, sair contratando para depois botar de barriga de aluguel para depois levar para outros clubes na Europa. Não pode. Tem que ter uma regulamentação, tem que ter um limite, tá? Olha só, tem uma notícia aqui importante trazida pelo Coluna do Fla, que o Flamengo vai viajar com 4 goleiros para a Copa do Mundo de Clubes. Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete, tá? Então o Flamengo levando 4 goleiros para a Copa do Mundo de Clubes. Também, já que a gente está falando da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vai receber 15 milhões de dólares por participar
da Copa do Mundo de Clubes. Caso o rubro-negro seja campeão, ele vai faturar o valor de 102,8 milhões de dólares, que dão aí 571,4 milhões de reais, tá? É muito dinheiro, tá? Então, o Flamengo pode ganhar ainda 2 milhões de dólares por cada vitória e 1 milhão de dólares por cada empate. Então, são muitas possibilidades. O Flamengo pode ir ganhando a cada jogo que ele faz. E aí, caso seja campeão, a premiação é essa que eu falei, de 102,8 milhões de dólares, tá? Olha só, a gente tem aqui também a notícia que o Milan, né? A gente estava falando do Noah Okafor, o Milan pede 15 milhões de euros pelo suíço Noah Okafor, né? Cerca de 95,5 milhões de reais ao Flamengo pela contratação do suíço. O atacante esteve emprestado ao Napoli na última temporada e eles estão viajando na batatinha no preço. Estão querendo 15 milhões de euros, segundo o Mauro César Pereira. Gente, isso é absurdo. Isso é muito dinheiro. Não dá para você imaginar o Flamengo pagando 15 milhões de euros no Okafor, mais 14 milhões de euros no Carrascal. Eu acho surreal, de verdade, tá? Então, a gente trazendo aqui todas as informações para vocês, tem aqui, então, uma situação importante da gente trazer, que é a questão aí do Rodolfo Landim, que ele deu entrevista, né, para falar sobre questão aí de estádio até, né? Então, vamos lá, em entrevista ao CNN Esportes SA, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, cogitou o retorno ao clube para conseguir inaugurar o estádio próprio e questiona a vontade da gestão atual para seguir o projeto. Abre aspas para o Rodolfo Landim. Eu tenho dúvidas se essa administração atual é comprometida com a construção do estádio. Tudo que eu venho ouvindo são coisas pequenas passadas para a imprensa, já tentando mudar a narrativa para arrumar uma desculpa para não fazer. Esse é um dos motivos que poderia me fazer pensar em um dia voltar para o Flamengo. Se esse projeto não for levado adiante, isso é uma coisa que pode me motivar no futuro. A gente contratou uma empresa de engenharia especializada em estádios, associada com discussões da parte do marketing esportivo. Queríamos fazer um grande mix com um espaço para o torcedor raiz do Flamengo, que assiste em pé, com ingresso mais popular e também áreas com mais conforto e valor agregado de serviço. Então, o presidente Rodolfo Landim deixando claro que, se ele perceber que o estádio não vai ser construído pela gestão atual, ele deve vir de novo, deve se candidatar para tentar ser presidente do Flamengo e ajudar o Flamengo, a torcida do Flamengo, a ter o seu estádio próprio. Então, o presidente Rodolfo Landim criticando, né, a gestão atual, que realmente não tem nenhuma novidade recente com relação ao estádio, né? Então, olha só, agora uma informação importante, o Rodrigo Muniz pode deixar o Fulham na próxima temporada, apesar de ter se destacado em 2025 com 11 gols e 2 assistências em 36 partidas, ele deve deixar o Fulham. Embora tenha sido recentemente ligado ao Tottenham, o staff do jogador negou o interesse. Agora o Leeds United surge como o mais novo interessado aí, segundo o portal inglês Football Insider. O Leeds, que retornou à Premier League, busca reforçar seu setor ofensivo e vê em Muniz uma peça com experiência na elite do futebol inglês. Apesar do bom desempenho, o futuro de Muniz segue indefinido. Seu contrato com o Fulham vai até 2026, mas o clube pode acionar uma cláusula para estendê-lo por mais um ano. A decisão final dependerá da proposta formal que o Leeds deve apresentar nas próximas semanas. Flamengo, clube que revelou o Muniz, ainda detém 25% de um... Não é... Cara, estão escrevendo direitos econômicos, mas são 25%... Na Inglaterra não pode, tá? É 25% de mais-valia. É de 25% do lucro da operação, tá? E pode lucrar aí uma grana boa ao Flamengo ainda, o Rodrigo Muniz, tá certo? É 25% do lucro da operação. Vamos acompanhar imagens aí do treino do Flamengo. Com muita chuva no Rio de Janeiro, né? Se aqui nos Estados Unidos está um solão, um calor danado. Rio de Janeiro chuvoso, né? Os jogadores aí fazendo os últimos treinos antes da Copa do Mundo de Clubes. A gente está aqui embarcando para Atlantic City, acompanhando com vocês as imagens que o Flamengo divulgou aí da Copa do Mundo de Clubes. Olha só, tudo nublado, chovendo pra caramba no Rio de Janeiro, no Indo Urubu. E a gente vê aí
Imagens do Felipe Luiz com o nosso recém-contratado Jorginho, jogador aí já entrando no clima já da Copa do Mundo de Clubes, já se preparando para estrear no Mengão. Estaremos lá na estreia do Flamengo, será espetacular. Você acompanhando aí os goleiros, que a gente falou aí que 4 goleiros vão viajar para os Estados Unidos, né? O Flamengo viaja com 4 goleiros. Então os goleiros aí se preparando. Vocês estão acompanhando essas imagens aí do penúltimo treino do Flamengo antes desse embarque para os Estados Unidos. Ó, jogadores aí sob o comando do Felipe Luiz, né, trabalhando debaixo de chuva. Lembrando que o Flamengo sai do Ninho do Urubu por volta das 8 horas da noite, na quarta-feira, amanhã. O Flamengo já avisou, inclusive, que adiantou em meia hora a saída, seria 8h30, vai ser às 8 horas da noite, até para evitar trânsito e tal, vão ter várias ruas fechadas, o Flamengo terá batedores, né, mas aí as ruas fechadas, muita gente na rua acaba que atrasa um pouquinho a passagem do ônibus, aquele Aeroflá que vai ser fantástico, né, para deixar os jogadores ainda mais motivados para a Copa do Mundo de Clubes. Vocês estão vendo imagens aí do Gonzalo Plata treinando muito bem, cara, treinando com bola, olha aí, ó. É óbvio que você tem o jogador ainda precisando treinar com o restante do grupo, né? Mas é importante a gente ver ele já aí sem sentir dor no joelho. O Flamengo já avisou que ele não tem mais dores no edema do joelho. Então o jogador sendo preparado para ser a grande arma do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O jogador que chegou a ser convocado para a seleção do Equador, retornou e está conseguindo se recuperar. Vai ser o grande trunfo do Felipe Luiz nessa Copa do Mundo de Clubes. Tá? Eu fico muito feliz de ver o jogador que para mim é importantíssimo até defensivamente, tanto ofensiva quanto defensivamente, ele sem sentir dor e mostrando que está bem, olha aí. Agora chegou o momento chave, né, do nosso vídeo, até o Mauro César Pereira trouxe essa informação também. Cara, não teve momento algum que o Zenit procurou o Flamengo. Tudo que está saindo do staff do Gerson, do Marcão, de gente próxima do Gerson. Tudo que vai chegar a proposta, que o jogador já tinha se acertado com o time de lá, com o Zenit, que teve reunião, que ia assinar e tudo mais. Tá tudo saindo do staff do jogador. Aonde que eles querem chegar? Não tem nada. O Zenit não procurou o Flamengo, não negociou com o Flamengo, não avisou que vai pagar a multa, não teve nada disso. Foi tudo vazado pelo próprio staff do jogador. O Mauro César trouxe essa informação. Então, gente, onde é que a gente vai parar? Qual o sentido disso? Qual a intenção disso? Por que fazer isso? De verdade, não dá para entender, tá? E aí, quem é que vai sair desgastado nisso tudo? O Gerson, com a torcida, com a diretoria, com o Felipe, com todo mundo, ele sai desgastado. E ainda vou dizer o seguinte, essa história de que tem sanção que saiu no Globo, isso aí também para mim tá vazado também. Mandaram avisar, ó, já que os caras não estão querendo pagar à vista, o Flamengo não vai querer vender o jogador e eles também não vão querer pagar 25 milhões à vista. Sei lá, hein, gente. Sei lá se essa porcaria já não subiu no telhado. Avisa lá no Globo que tem uma sanção que a gente não pode pagar. Vindo do Zenit, eu espero qualquer coisa, qualquer artimanha. Qualquer artimanha. Então, tá muito estranho tudo isso. Muito estranho. E quem vai sair desgastado disso tudo é o jogador, o pai do jogador. E aí, né, eu volto a dizer, mais uma vez o Zenit conseguiu o que queria, perturbou o Flamengo. Mas a verdade é, até agora, o próprio Mauro trouxe, ninguém procurou o Flamengo para fazer proposta ou para dizer que ia pagar a multa. Ninguém. Não teve nada, não teve procura ao Flamengo. Durma com um barulho desse, tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.